Quarta parte, o nascimento de Deus, capítulo 2, de Abraão a Moisés, o nascimento de Deus. Inscreve-se no canal, curta, comenta e compartilha e vem para mais uma leitura booktuber. A história real, o modo como ela verdadeiramente aconteceu, nem sempre coincide com a história contada, sobretudo quando o narrador já tem uma ideia na cabeça. Ninguém poderia contestar a distância diametral entre as duas histórias ou a possibilidade de remontar desta àquela. Hoje que estamos todos amplamente informados, não digo sobre as astúcias, mas sobre os meios e o método geral, que, sob o nome de criminalística, policiais e juízes de instrução praticam habitualmente para encontrar, sob a letra das palavras, a realidade objetiva das coisas. Os historiadores são os policiais e juízes da instrução do passado, exceto pelo fato de que tratam apenas com testemunhas desaparecidas, de que não pretendem absolutamente informar a justiça e de que não tem nada a esperar em suas investigações, a não ser a possibilidade de conhecer a verdade, prerrogativa e dignidade de todo homem normal. Pode-se confiar neles. O que a Bíblia nos relata sobre as origens e os primeiros tempos do povo de Israel nos fornece uma eloquente ilustração do choque entre essas duas histórias. Em primeiro lugar, como ela conta o nascimento dos primeiros passos de Israel, em grandes pinceladas, sigamos esse relato, concentrado principalmente em seus dois primeiros livros, o Gênesis e o Êxodo. Apenas dois protagonistas se encontram em cena: o povo de Israel, por vezes em sua multidão anônima, mas frequentemente na pessoa de seus líderes, sobretudo os mais eminentes, Abraão, depois Moisés, e Deus, pois a Bíblia é uma obra, acima de tudo, religiosa, e só se interessa realmente, no fundo, por esse lado sobrenatural das coisas. Saia de sua terra e da casa de seu pai. Deus, que aí tem o nome de Javé, voltaremos a isso, é um personagem único e transcendente. A Bíblia defende com zelo, em toda parte, o monoteísmo absoluto. Por outro lado, se Javé intervém, percebemos isso rapidamente, pois o encontramos em cada inflexão do relato. E porque existem dele com Israel e de Israel com ele laços particulares, inexistentes com qualquer outro grupo de homens, criador, organizador e animador de tudo no universo, a começar pelo próprio universo. Ele se ocupa com uma diligência particular e quase exclusiva do povo de Israel. Repete-se isso em todos os tons. É o povo dele, sua propriedade privada.
De certo modo, e um dos propósitos essenciais da Bíblia em seus primeiros relatos é expor e explicar como as coisas aconteceram desde o princípio. São os 11 primeiros capítulos de Gênesis que tomam assim os acontecimentos a partir do princípio absoluto, como que para traçar, antes de tudo, o quadro geral, cujo primeiro plano será ocupado pelo povo eleito. Deus primeiro criou o mundo e os homens, mas com suas exigências são acima de tudo morais. Mas como suas exigências são acima de tudo morais, os homens rapidamente o decepcionaram pela má conduta. Ele decide então apagar tudo e recomeçar. Se posso dizer assim, eliminando-os por meio do dilúvio, à exceção de um espécime escolhido, do qual pensa tirar, dessa vez, uma descendência mais adequada do ponto de vista, do seu ponto de vista. Mais uma vez, ele se desiludirá. Os autores da Bíblia têm uma triste ideia dos homens. Assim, quando a nova humanidade se corrompe a ponto de propor-se por meio da gigante torre de Babel a escalar o céu, como para violar, ele, por fim, toma a decisão de reduzir sua escolha e de preparar para si, em meio a essa humanidade, um povo apenas, mas inteiramente à parte, que eleito por ele, e será reservado à sua expectativa e sendo-lhe devotado por completo. Esse povo de Deus será Israel. Javé volta, pois, se olhar para a descendência do Sem, primogênito sobrevivente do dilúvio, Noé. Abraão, fundador, o ancestral e o pai do futuro, povo eleito. Esse povo não passaria inicialmente de um punhado de indivíduos, uma família, um clã, daqueles seminômades, quais uma boa imagem aproximativa atualmente nos seria fornecida pelos beduínos do Oriente Médio. Ao menos para essas pessoas é sempre considerável a autoridade do primeiro, do ancestral, do fundador, mesmo depois de sua morte. Entre os descendentes de Abraão, que conservam a lista exata na memória, completa e ordenada de seus ancestrais, remontando até ele, pai e herói, que dá a vida e recebe as honras, ele será incessantemente citado
referido, celebrado com um verdadeiro culto. Assim, os 12 capítulos de Gênesis 12 até 24, que se seguem ao momento em que seu nome aparece pela primeira vez, giram em torno de Abraão, ancestral e criador do futuro povo eleito que Deus prepara para si. Para executar seu desígnio, ele toma de repente as coisas em mãos. Parte então para buscar seu homem bem longe, no final da Mesopotâmia, em seu local de nascimento, a célebre cidade de Ur, o que não tem nada de inverossímil. Local de nascimento, nada de inverossímil, a partir do filho do terceiro milênio antes de Cristo. Sião, temos o menor indício para datar esses acontecimentos há alguma verossimilhança de que tenham girado em torno da primeira metade do segundo milênio, antes de nossa era. As grandes cidades mesopotâmicas se viram frequentemente e acampamentos de pastores seminômades que tinham vindo refugiar-se ou instalar-se naquele país planturoso entre o Tigre e o Eufrates. Todos haviam chegado do Nordeste, das franjas setentrionais do grande deserto sírio-árabe. Concentração tradicional. Desde antes da história, toda a população semítica de pastores, cujos laços com a Mesopotâmia eram estabelecidos pelo curso de Eufrates, seguindo logo que os dois personagens-chave da história aqui contada aparecem juntos, salta aos olhos que ao encontro entre Abraão e Javé tenha sido decidido por este em função do grande desígnio que havia concebido e cuja realização, que se daria por etapas, estava em tempo de ser deflagrada. Deus se dirige então a Abraão e diz: saia de tua terra, do meio de seus parentes e da casa de seu pai. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Eu farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, de modo que se torne uma bênção. Abençoarei os que abençoarem você e amaldiçoarei aqueles que o amaldiçoarem. Gênesis 12, 1 a 3. Em outros termos, é desse reles beduíno perdido no fundo do Oriente Médio que Deus quer tirar seu povo. Ele não quer criá-lo e colocá-lo em qualquer lugar, mas na outra extremidade do país, em uma terra escolhida, e à qual ele aparentemente se apega tanto quanto ao próprio povo. É, portanto, para lá que ele se dirige inicialmente a Abraão. Este obedece,
sem fazer perguntas. Não se discute com Deus. Abraão partiu conforme lhe dissera Javé. Abraão levou consigo sua mulher Sara, todos os bens que possuíam e os escravos que havia adquirido em Harã. Partiram para a terra de Canaã. Esse é o nome que se dava então à Palestina. E aí chegaram. Gênesis 12, 4, 5. A primeira parada deles foi em Siquém, não longe da futura Samaria. E ali Javé explicou a Abraão que ele estava no final de sua longa caminhada. Concede-lhe então aqueles territórios em volta para que fizesse com o que ali nascesse e desenvolvesse seu povo para sempre. Erga os olhos. E aí, do lugar onde você está, olhe para o norte e para o sul, para o oriente e para o ocidente. Eu darei toda a terra que você está vendo a você. Tornarei a sua descendência como a poeira da terra. Quem puder contar os grãos de poeira da terra, poderá contar seus descendentes. Gênesis 13, 14, 16. E como que para comprometer-se solenemente e garantir assim a Abraão a terra e a posteridade prometidas, Javé recorre a um procedimento então comum e em toda parte praticada no Antigo Oriente Médio. 15. Cerimônia que supostamente ligava de maneira estreita e duradoura pessoas e destinos de dois contra. Constantemente, conforme o esperado, Abraão se comporta como perfeito fiel e devoto de Javé, e apenas dele como perfeito monoteísta. Em tudo o que nos é verdadeiro relatado sobre ele e depois sobre seus filhos, jamais se invocam aqueles deuses estrangeiros. Não há o menor vestígio de politeísmo que governava em toda parte. Abraão dialoga, ouvindo e respondendo-lhe com obediência sem reserva, que qualificaremos até mesmo de louca, uma vez que estará pronto para certificar-lhe seu mais precioso bem, sacrificar-lhe seu mais precioso bem, seu primeiro filho. É apenas a Javé que ele consagra um culto, erigindo-lhe aqui e ali altares para oferecer-lhe sacrifício. Em compensação, Javé não cessa de reiterar sua solene promessa territorial e política. É dele, no país em que evolui, e que desde então, no relato detalhado que nos é feito de sua vida e da vida de seus filhos, esse culto e essas promessas constituem o centro e a base, em meio de uma quantidade de anedotas manifestantes, extraídas de um longo
e copioso folclore. No relato detalhado que nos é feito de sua vida e da vida de seus filhos, esse culto e essas promessas constituem o centro e a base em meio a uma quantidade de anedotas manifestamente extraídas de um longo e copioso folclore. Os dados mais decisivos nessa obstinada perspectiva de construção e crescimento do povo eleito estão naturalmente reservados aos filhos de Abraão, que durante muito tempo foram esperados dele, afinal, quando ele já estava em idade avançada. O primeiro, Ismael, nasceu de uma escrava que Sara, sua esposa, lhe havia dado, em virtude de uma prática então aceita e bastante conhecida no Oriente Médio, e que figura até mesmo aproximadamente em 1750 a.C. no Código de Hammurabi, para substituí-la na maternidade, se assim. Mas Ismael, de certa maneira, lateralmente nascido, jamais contará na progenitora legítima de seu pai. Ele partirá para o deserto para ali fundar um certo número de tribos beduínas, que jamais farão parte do povo eleito. Quando a esposa de Abraão, Sara, lhe dá enfim um primogênito, um filho autêntico, Isaque, sua linhagem é assegurada e o povo escolhido começa a existir. O próprio Jacó, filho e sucessor de Isaque, trará à luz os 12 filhos que em Israel, desde então, lançado à existência, estarão cada um à frente de um clã, de uma tribo, como se dizia, cuja região devia compor o povo eleito em sua plenitude. O povo eleito e a terra prometida. Quando Sara morre, e depois Abraão, e são enterrados em Hebrom, no túmulo que ele havia adquirido, o grande desígnio de Deus, concebido desde o princípio e por longas etapas, encontra-se inteiramente realizado. E seu povo, Israel, lançado. Sempre nômade e em movimento, com seus rebanhos, ao sabor das pastagens em toda a extensão do território que lhe pertence, no quadro político tribal que assegura desde então sua coesão, resta-lhe enfrentar a história para assumir e manter o lugar que lhe será atribuído por Deus. No final do Gênesis e no início do Êxodo, a situação dos israelitas inicialmente se degradou. Coagidos por fomes episódicas, os mais expostos entre eles e essas calamidades tiveram que se refugiar e até mesmo se instalar duradouramente no Egito, na região do Delta, mais ao seu alcance. Inicialmente, bem acolhidos, como relatam nossas fontes bíblicas, as únicas disponíveis, sua vida de metecos tornou-se difícil quando os autóctones começaram a maltratá-lo e a tomá-los como escravos.
É então que vai abrir-se na história do povo eleito, em sua terra prometida, um grande capítulo inesperado, que mudará muitas coisas, ainda que nossas fontes, limitando-se à narração, não o clareiem tanto quanto esperaríamos, talvez por estarmos em função do recuo mais conscientes do que elas da importância única dos acontecimentos. Como acima, na falta de documentos necessários, ainda somos incapazes de datá-los com suficiente precisão. Estimaríamos que se situam, no máximo, no início do século XIII a.C. Entre os israelitas assim perseguidos e ainda mais nostálgicos de seu país e de seus irmãos, surgirá um homem cuja obra e influências superarão em altura, em profundidade e em inovação as de seus ancestrais. Abraão havia fundado apenas um povo, esse religioso, que pouco a pouco conquistará o Ocidente, se não a terra inteira. Moisés, pois esse é seu nome, nascido no Egito, parece rapidamente ter se erguido contra a opressão de seu povo. Ele teve até mesmo que fugir por algum tempo para o país de Península do Sinai, do lado de Eilat. Em seu retorno, como se houvesse nesse meio tempo meditado profundamente e construído para si todo um sistema, ele vai propô-lo a seus congêneres, apresentando-se como enviado de seu Deus e, aliás, de selo. Inseparável e entrelaçado, trata-se de um duplo projeto cujos detalhes nos são dados aqui e ali, no livro do Êxodo, e a realização dos seguintes: o Levítico, o livro dos Números, o Deuteronômio e, enfim, Josué. No plano político, Moisés, com a ajuda de seu Deus, quer libertar seu povo de uma vida miserável. Por isso, desci para libertá-lo do poder dos egípcios e para fazê-lo subir desta terra para uma terra fértil e espaçosa, terra onde correm leite e mel. Isso está no Êxodo 3, 7. Terra que, por nostalgia, ele vê como fastuosamente opulenta. Mas, sobretudo, pretende inculcar-lhe sua própria visão, inteiramente nova e imprevista, do Deus dele, o Senhor Deus de vossos pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó, em nome de quem ele fala e que, não tendo esquecido seu povo,
quer agora reuni-lo em sua terra prometida, pois é somente aí, livre e independente, ocupando o terreno que lhe for atribuído desde Abraão, que ele será verdadeiramente entre os outros povos da terra, o povo de Javé. Não tenha outros deuses além de mim. Para dar uma visão de conjunto do pensamento religioso de Moisés, cujos detalhes estão dispersos ao longo do texto do Êxodo, é preciso primeiramente ressaltar que ele sempre se proclama firmemente apegado ao Deus dos pais. É a ele e apenas a ele que Israel deve permanecer fiel, repelindo todos os outros. Não tenha outros deuses além de mim, porque eu, Javé, seu Deus, sou um Deus ciumento. Êxodo 23, 4. Moisés rejeitava absolutamente, portanto, aquele politeísmo que animava todas as religiões então conhecidas no Oriente Médio e em toda parte. Só deixava ao seu povo a escolha do enoteísmo, como dizem os historiadores das religiões, isto é, sem negar a existência dos outros deuses, o desinteresse em relação a eles e o apego exclusivo a um único. Observemos que em poucos séculos, sob a pressão dos acontecimentos da história de Israel e de sua reflexão profunda do enoteísmo, assim proposto por Moisés, surgirá um monoteísmo absoluto, segundo o qual só existe absolutamente um Deus, e os outros não passam de fantasmas. Moisés não rejeitava com menos força essa outra base das religiões de então, que era o antropomorfismo. Os deuses dos outros, os mais poderosos, os mais imponentes, os mais magníficos, tinham todos figura humana. Seus fiéis os haviam imaginado e construído a partir de si próprios, as suas imagens e estátuas que faziam deles. Só podiam acusar essa semelhança. Moisés não entendia que se pudesse ver e tratar assim o Deus Pais, o Deus dos pais. Não tenha outros deuses além de mim. Não faça para você ídolos, nem nenhuma representação daquilo que existe no céu e na terra, ou nas águas que estão debaixo da terra. Não se prostre diante de seus deuses, nem sirva a eles. Êxodo 24, 5. Não havia imagens próprias para figurar e conhecer o Deus dos pais, mas unicamente um nome, Javé, e apenas desse nome era possível tirar a ideia que se devia fazer dele. Em seguida, era, naquele tempo, uma evidência comum que o nome deixasse entrever a natureza da coisa nomeada. Por meio de uma dessas etimologias populares e ingênuas, com que se pensava poder aprender bastante, que eram consideradas apodícticas, em virtude do princípio universalmente aceito de que toda assonância tinha sentido. Moisés identificava o nome de Javé com a forma verbal da terceira pessoa do masculino, singular.
do termo corrente que designava ser e existência. Javé significava, portanto, traduzindo e ao mesmo tempo, tudo o que se podia saber e tudo o que bastava saber dele. Ele é. Em outros termos, ele é real, mas também ele está aí. Ele está presente. E dessa forma, portanto, para intervir e socorrer suas ovelhas. Não havia mais nada a saber. Não se podia realmente saber mais nada. Mas isso já não bastava para fundar o laço indivisível e profundo pelo qual se era fiel a ele, pelo qual ele era sentido e demonstrado como o próprio Deus de cada um. Ele ocultava zelosamente sua própria natureza, reduzindo-a, como fazia seu nome, à existência. Eu sou aquele que sou. Êxodo 3:14. Não apenas os devotos de Javé, aqueles que compunham seu povo, deviam afastar dele toda imagem que seria sempre enganosa, rebaixando-o ao nível dos outros deuses, figurados com bases no modelo humano. Não apenas os devotos de Javé, aqueles que compunham seu povo, deviam afastar dele toda imagem, que seria sempre enganosa, rebaixando-o ao nível dos outros deuses, figurados com base no modelo humano. Como também, logicamente, Moisés excluía que lhe devotassem um culto semelhante ao deles. Antropomórfico e nada vendo além do fornecimento de presentes, oferendas, alimentos e sacrifícios. Como se fazia aos grandes desse mundo. O que Javé exigia não eram aquelas riquezas ostentatórias e inúteis, com as quais não tinha o que fazer. Ele exigia para seu culto apenas a obediência integral à sua vontade essencialmente moral, acima de tudo, preocupada em assegurar a seus fiéis uma vida na justiça e na concórdia. Dá testemunho disso que chamamos de decálogo, que Deus em pessoa conta a Bíblia, Êxodo 24:12. Havia escrito em tabuletas de pedra o detalhe das obrigações essenciais que ligavam Israel a seu Deus. Cláusulas de uma aliança reiterada e definitiva, solenemente celebrada. Ele e sua mãe: não mate, não cometa adultério, não roube, não apresente testemunho falso contra o próximo, não cobice a casa de seu próximo, nem a mulher do próximo, nem o escravo, nem a escrava, nem o boi, nem o jumento. Êxodo 20:12-17. Essa lei imposta por Deus
e voluntariamente aceita por seus fiéis no momento da aliança, selava entre eles um laço e um acordo definitivos, ao mesmo tempo que ele fundava a religião dos israelitas. Por isso, sobretudo, haviam tornado desde então o povo de Javé, enquanto respeitasse prestaria socorro, os ajudaria eficazmente. Ele não era todo poderoso em todos os seus projetos, a começar pelo retorno à casa, sua casa, a sua terra prometida, e depois, em sua transformação progressiva, o verdadeiro povo, com seu território, independência, orgulho, multidão e instituições. Aquele povo em suma, que Deus havia concebido, desejado e preparado para si desde o princípio. Foi de fato Moisés, empreendimento de fôlego, inaugurado por Abraão, e quem realmente pôs em marcha, com sua religião particular, apartada de todas as outras, o povo eleito rumo à sua terra prometida. E foi ele, primeiro, a imaginar e construir seu sistema religioso, tão inesperado e novo, diametralmente afastado de todos os outros, nada por um punhado de super-homens, mais gloriosos, certamente na imaginação de seus mais poderosos e inteligentes do que nós, até mesmo imortais. Porém, afinal de contas, a nossa medida somente um pouco mais alongada, e introduziu na religiosidade o sentido profundo do mistério e da transcendência absoluta, até então totalmente desconhecidos. Enfim, ele queria um Deus cujo papel essencial fosse impor aqui embaixo a honestidade, a retidão, a igualdade, a justiça, a concórdia. Foi um dos maiores gênios religiosos que um dia viveram e ensinaram. Confesso, falando apenas por mim, como historiador das religiões, que se o venerável Abraão me enternece, sabem-se, aliás, dele poucas coisas, e tão envolvidas em uma impenetrável bruma folclórica. Ele não consegue me fazer vibrar. Vejo-o apenas como o primeiro de uma longa, ampla e rica linhagem. Mas conheço outros nesse papel. E como não tenho senso de sua paternidade, como teria um beduíno, um semita, inseparáveis de sua genealogia, ele me toca um pouco. Moisés, em compensação, me empolga por sua personalidade gigante e sobre-humana. Como quando, tendo entrado ao acaso na igreja de São Pedro, acorrentado em Roma, encontrei-me subitamente fulminado por sua prodigiosa estátua feita por Michelangelo, o que teria sido da descendência de Abraão,
se Moisés não houvesse intervindo, resta um pequeno problema que deve ter intrigado o leitor. É indiscutível que o nome de Javé, consequentemente a própria ideia de Deus, que Moisés dele retirou e difundiu, a Bíblia lida ingenuamente mostra muito bem isso. São a descoberta própria desse grande homem, sem que saibamos exatamente quando e como, onde e em que circunstâncias ele a faz. E é esse o seu mistério pessoal. Pois Javé, como tal, nos é desconhecido no Oriente Médio Antigo. Há desde os primórdios do segundo milênio a.C., ao redor da Mesopotâmia, especialmente um deus Iá, ou Iaô, ou talvez também Ea, mas não há nenhuma peça em nosso dossiê que nos autorize, por enquanto, a leitura. Quem era o Deus dos pais? Se foi mesmo Moisés quem descobriu Javé, e se ele refletiu o bastante sobre esse nome para tirar dele o extraordinário aprofundamento religioso, pelo qual, com provas, o estimamos responsável, como é possível que, revelado somente nos primeiros capítulos do Êxodo, esse mesmo nome figure explicitamente? Nós o lemos mais um pouco em toda parte do texto anterior do Gênesis, desde o princípio. É preciso, pois, crer que ele foi introduzido ali a posteriori. Dito de outra maneira, que a história de Israel, ao menos quanto a esse ponto, não se desenrolou tal como contada na Bíblia, mas que em dado momento alguém, nunca saberemos quem ou quando, nela interveio para modificar algumas coisas, certamente com uma ideia na cabeça. Ele terá concebido e terá apresentado o período antigo da história de Israel, anterior a Moisés, como se houvesse ocorrido depois dele, e como se a identidade do Deus dos pais e de Javé fosse conhecida desde sempre. Se isso é verdade, torna a narrativa do Êxodo totalmente controversa. Não poderemos mais aceitá-la sem discussão. De resto, uma vez que estamos nas interrogações, quem era então esse Deus dos pais? Contrariamente ao uso universal no Oriente Médio Antigo, ele só é nomeado por seus fiéis, digamos, por sua função, nunca por seu nome. Ao passo que todos os deuses, como os homens, tinham cada um seu nome, regularmente utilizado quando se tratava de um deles. Javé seria, então, para ele um nome e, portanto, um programa novo. Mas seu nome anterior jamais nos é revelado, o que é bastante suspeito. Preciso apresentar a questão ainda mais com mais franqueza. Qual era
Em suma, a religião dos pais de Abraão e de seus sucessores até a vitória do projeto de Moisés, uma vez que, antes deste último e de seu ensino, não se podia ser enoteísta, e que o monoteísmo ainda estava distante, eles tinham que ser politeístas, como todos os seus contemporâneos semitas, ou não, dos quais temos alguma noção nessa época. E é exatamente dessa forma, na verdade, que é mais verossímil e correto imaginá-los antes de sua conversão a Javé. O Deus dos pais, no singular, tem valor coletivo e cobre, ao final das contas, o panteão dos israelitas, antes de sua entrada na religião de Moisés. Os antigos semitas, sabemos bem disso, nunca procuraram em seu politeísmo a multidão dos deuses. Na Mesopotâmia, para fazer com que a aceitassem, foi preciso nada menos do que a poderosa influência suméria, cerca de 1000, se não um pouco mais, dos deuses da religião deles tem o nome sumério. O Deus dos pais era então apenas a designação coletiva dos deuses, em quantidade provavelmente bastante modesta, adorados pelos primeiros israelitas. Não temos muitos detalhes em relação a eles, mas poderíamos hipoteticamente afirmar seus nomes com verossimilhança, na medida em que sabemos que eram mais ou menos comuns a todos os antigos semitas. Somos, portanto, forçados a supor que os primeiros israelitas, antes da chegada de Moisés, a começar naturalmente pelo pai deles, Abraão, em pessoa, eram politeístas e compartilhavam uma religiosidade comum com os outros semitas e não semitas do Oriente Médio, e que se eles mudaram de religião, abandonando todo o panteão de divindades antropomórficas por uma única, que absolutamente não era, e apenas por Javé, foi por intervenção de Moisés, e permaneceram fiéis a ele, ao menos como povo, quando voltaram para perto dos seus, para o seu país, que eles haviam deixado para descer ao Egito, onde se viram confinados, e quando se transformaram, com o passar dos anos e dos séculos, em um povo organizado, autônomo, em um reino, mais tarde cindido em 2. Continuaram a sentir-se diferentes todos os outros homens, pela proteção singular de seu Deus, de sua mútua aliança, da qual sempre fizeram e o fazem até hoje, sua altivez e o orgulho, um povo à parte de todos. Um ato de fé e um belo sonho. Nessas condições, era quase inevitável que, em sua imaginação,
eles vissem naquilo em que se haviam transformado, não apenas o efeito da proteção e da ajuda de Javé, através de toda a sua história, como também considerada a excepcional atitude de seu Deus, a profundidade de seus pontos de vista, sua autoridade soberana, que esse mesmo Javé não poderia ter previsto, desejado e decidido tudo o que havia sido realizado. É por isso que postularam de saída a promessa divina de uma terra, de uma posteridade, de um futuro. É aí que reside todo o sentido da história antiga de Israel, que transparece na Bíblia, se a lermos ao mesmo tempo com o próprio Espírito, no qual foi escrita. Um espírito exclusivamente religioso e pio, e com a preocupação policial de reencontrar nas entrelinhas da narração a realidade do passado verdadeiro. Os autores da Bíblia não eram historiadores preocupados primeiramente com a objetividade escrupulosa do seu relato, mas crentes devotos, orgulhosos de seu excepcional privilégio de fiéis do Deus único e universal. Se tivermos um pequeno senso de história que nos permita, acima de tudo, ouvir o que nos é contado, compreender e admitir que a terra prometida e o povo eleito não foram uma invenção, mas um ato de fé. Não um desejo de enganar, mas apenas de compartilhar um belo sonho. E aí terminamos o capítulo 2. Em seguida iremos para o capítulo 3. Deus e o mal. Da Mesopotâmia, a Bíblia. Inscreve-se no canal, curta, comenta e compartilha. Vamos fazer acontecer. O algoritmo só entende se você clica, gente, no gostei, no like, você deixa um comentário. São leituras simples, do meu jeito, mas que vai fazer você ganhar muito tempo apenas escutando. Já estamos perto, estamos na página 151, só são 186.